41, verso 8. E antes de eu ler, eu queria que você estendesse a tua mão para cá e me abençoasse. Declarasse palavra de bênção sobre a minha casa, a minha família, o meu lar. E declarasse, na medida que você me abençoar, você também vai ser abençoado aqui nessa manhã, amém? Aleluia. Isaías 41, verso 8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Semente de Abraão, meu amigo. A palavra semente é uma palavra que aparece na Bíblia cerca de 200 vezes. Semente, seu plural, semente. Na versão Almeida, revista corrigida, essa palavra e essa ideia aparece na Bíblia cerca de 200 vezes. Essa palavra semente tem múltiplos significados em toda a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, Gênesis 1, verso 11, a Bíblia já está falando de semente. E disse Deus para a terra, né? Terra, produza ervas verde, erva que dê semente, erva que produza fruto cuja semente esteja nele. Levítico 15, 32, a Bíblia vai falar de outro tipo de semente, semente da cópula. Quando você vai avançando na Bíblia, por exemplo, aqui, Isaías 41, verso 8, semente de Abraão. Você chega no Novo Testamento, a Bíblia continua falando de semente. Por exemplo, Mateus 13, verso 31, a Bíblia vai falar da semente de mostarda, comparando a fé, comparando ao reino de Deus. E quando você vai avançando ainda, 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer que Deus é o que dá semente ao que semeia. Então, a Bíblia fala de diversos tipos de semente. Semente na Bíblia pode ser semente física, um grão. Semente na Bíblia pode ser uma atitude, um comportamento. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Atitude, comportamento, atos. Semente na Bíblia pode ser dinheiro. Deus ama o que dá com alegria. O contexto está falando de semente, dinheiro. Semente na Bíblia também, em sua grande parte, Deus usa essa palavra semente para falar do ser humano. Deus compara o ser humano a uma semente. Na verdade, se você analisar a Bíblia com detalhe, você vai perceber que a maioria esmagadora das vezes que a palavra semente aparece, boa parte das vezes, essa palavra semente é para se referir ao ser humano, a uma pessoa. Diga comigo, Deus compara o ser humano a uma semente. Diga, Deus compara o homem a uma semente. A palavra semente no hebraico vem do termo hebraico zara. Mas é curioso que a palavra semente no grego vem do termo hebraico esperma. A palavra semente no grego vem do termo hebraico esperma. Então Deus compara o homem a uma semente. Por que Deus compara o homem a uma semente? Número 1, porque a semente tem o poder de crescer em silêncio. Semente, quando cresce, não faz barulho. Semente cresce em silêncio, sem fazer barulho. Segundo, por que Deus compara o ser humano a uma semente? Porque sementes são imprevisíveis. Você não pode prever o futuro de uma semente olhando para ela. O que a semente carrega dentro dela vai além de qualquer imaginação. Quando tua mãe deu a você o teu nome, quando teu pai deu a você o teu nome, quando eles olharam para você e apresentaram um menino, eles olharam apenas o menino, mas o que Deus viu dentro de você vai além daquilo que teu pai e tua mãe olharam. Quando a filha de Faraó viu o cesto, naquele cesto havia um menino, ela viu um menino e ela olhou e ela diz, é um menino e é dos hebreus, é um menino e é dos hebreus. A filha de Faraó olha para aquele cesto, tem um menino chorando, aquele menino é Moisés. A única coisa que ela pode olhar naquele cesto e ver é um menino e é dos hebreus. Mas quando Deus olha do céu e vê aquele menino que está dentro do cesto, aquela semente que está boiando na água, não é apenas o menino, é o libertador do povo de Israel.
Israel, é aquele que vai receber a lei, é aquele que vai receber os 10 mandamentos, é aquele que vai escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é aquele que vai trazer um dos pilares da cultura judaico-cristã. Deus vê muito mais em você do que as pessoas podem ver. Sementes são imprevisíveis. Uma outra característica da semente é que a semente tem o poder de surpreender. Sementes têm o poder de surpreender, por isso Deus compara o homem a uma semente. Uma outra característica da semente que chama a minha atenção é que a semente tem o poder de criar um futuro. Deus te compara uma semente porque a semente tem o poder de criar um futuro. Deus precisou apenas de um Abraão para trazer uma nação inteira. Deus só precisa de você no lugar certo para Ele trazer o que Ele quer. Deus só precisa de você na área certa para Ele produzir aquilo que Ele imaginou, aquilo que Ele projetou. Sementes têm o poder de criar um futuro inimaginável. Pastor, qual é o poder de uma semente? É que a semente tem o poder de restaurar tudo que foi perdido. Uma floresta inteira, um bosque inteiro, de uma determinada árvore que entrou em extinção, voltará a existir apenas com uma semente. Uma semente tem o poder de restaurar tudo aquilo que foi perdido. Pastor, por que Deus compara o homem a uma semente? Deus compara o homem a uma semente porque a semente tem o poder extraordinário de multiplicar. A semente tem o poder extraordinário de multiplicar. Eu quero pegar aqui Gênesis 1, verso 11, o texto que nós acabamos de ler, de eu citar para você, em que Deus diz: a terra produzir erva que dê semente, que produza fruto cuja semente está nele. Eu gosto desse texto porque há muito tempo atrás eu vi uma palavra, pastor Milos, de saudosa memória, ele diz algo extraordinário sobre isso. É que na verdade o texto hebraico não diz a árvore que dê fruto e dê semente, mas que Deus colocou o fruto dentro de cada semente. Quando você olha para uma semente, a sua visão natural é que é apenas uma semente, mas a verdade sobre aquela semente é que ela carrega uma floresta dentro dela. Uma vez que ela for plantada, ela tem o poder de gerar árvore, que vai gerar fruto, que vai gerar semente, que vai gerar árvore, que vai gerar fruto, que vai gerar semente, que vai gerar árvore, que vai dar fruto, que vai dar semente. Moral da história, uma semente carrega uma floresta dentro dela. Você não tem ideia do que você carrega dentro de você. Você não tem ideia dos projetos que Deus colocou dentro de você. Você não tem ideia da grandiosidade que repousa na sua vida. É por isso, meu irmão, quem era Davi? Davi para Jessé era o filho que ficou no campo. Davi para os seus irmãos era o irmão caçula. Davi para Samuel, o filho que não foi chamado para o almoço, mas para Deus, Davi era o rei escondido naquele pasto. Tem algo dentro de você que as pessoas ainda não viram, mas Deus já enxergou, Deus já viu, Deus já sabe, e Ele escondeu dentro de você. Alguém aqui para jogar a mão lá em cima e exaltar a Deus. Oh! Por que Deus nos compara a sementes? Porque uma vez que a semente germina, ela produz alimento, sombra, refrigério, habitação. Jesus falou em Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, o reino dos céus é semelhante a um homem que, pegando de uma semente, semeou no seu campo um grão de mostarda, o qual é o menor de todas as sementes, mas crescendo-se, torna-se a maior de todas as plantas, tornando-se uma árvore, e vêm as aves dos céus e se aninham nela. Uma semente, depois que nasce, produz alimento. Uma semente, depois que brota, traz refrigério.
Uma semente depois que brota, tornando-se árvore, ela traz sombra. Uma semente depois que brota, ela se transforma numa árvore e vira habitação para animais. O desejo de Deus que você enraize, que você brota, é tão grande, porque uma vez que você brota, uma vez que você germina, uma vez que você cresce, você serve de sombra para muita gente, você traz alimento para muita gente, você protege muita gente. Você não tem ideia, Deus coloca sonhos no teu coração, porque uma vez que teus sonhos se transformam em realidade, esse sonho vai financiar o reino, esse sonho vai abençoar pessoas, esse sonho vai tocar projeto. Sementes quando brotam, abençoa a vida de muita gente. E o que a semente precisa para germinar? Primeiro, a semente precisa do solo adequado. Sabe uma coisa? Estudando, cada tipo de semente tem um solo que melhor faz ela produzir e germinar. Se você tentar pegar pinhal e botar em lugar quente, ele não nasce e não vinga, melhor dizendo, porque o pinhão ele precisa de um local frio. Não é à toa que quando você vai para as regiões do sul, você vê um monte de araucárias e árvores daquela espécie, porque elas precisam de frio. Em contrapartida, um abacaxi é um tipo de fruto que ele precisa de um lugar quente e úmido. Quente, água. Ele vai brotar, porque ele precisa de calor. O bacuri é uma fruta nossa que ele precisa de calor e bastante umidade. Então ele dá na nossa região amazônica, Pará, Amazonas. Por quê? Cada tipo de semente precisa de um solo específico. A questão não é que você não foi chamado. A questão não é que você não é bom. A questão não é que você é ruim. A questão não é que você não sabe fazer. É que muitas vezes você só está na área errada, na função errada, fazendo uma coisa que não é muito adequado para você. Mas quando você acha o solo certo, você brota. Quando você acha a função certa, você prospera. Quando você encontra o ambiente adequado, você avança, cresce e vai adiante. É por isso que nessa manhã Deus quer abrir teus olhos para você encontrar um ambiente onde você vai prosperar, crescer e avançar. O ambiente certo faz a semente prosperar. A Bíblia diz, meu irmão, sabe uma coisa interessante que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Atos capítulo 16, versos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. E depois, quando ele vai na região da Bitínia, Paulo intenta ir para lá, mas o Espírito não deixa. Então ele recebe uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo: eu quero você mais sentido Europa, mais Ocidente. Mas quando você pega a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, Pedro começa a sua carta dizendo: aos irmãos da Ásia, Bitínia, Ponto, Capadócia. Observe que a direção que Paulo queria ir, Deus não deixou, Deus permitiu Pedro chegar. O que isso significa? Tem lugares que os outros vão, mas você não vai. Por quê? Porque lá seus dons não vão fluir, suas habilidades não vão prosperar. Mas fica tranquilo, tem lugar que você vai e eles também não vão. Porque Deus colocou coisas em você que só vai funcionar com você, só vai dar certo com você, só vai fluir com você. Você precisa encontrar um ambiente onde seus dons fluem, suas habilidades fluem, seus talentos decolam. Você está entendendo isso aqui? Seus talentos agora tem uma verdade. Sabe qual é uma verdade? Escute isso aqui, escute isso aqui, escute isso aqui. Há muito tempo atrás, acreditava-se que o único lugar
bom para plantar maçã no nosso país era o sul, que é de onde sai a maior parte das maçãs que nós consumimos, vem do sul do Brasil, principalmente região de Santa Catarina. Muita maçã, por causa do frio, maçã gosta de frio. Então por muito tempo acreditou-se que maçã é só no sul. Mas aí desenvolveram uma técnica e descobriram que dá para plantar maçã no Nordeste. Então a área do Vale do São Francisco, Petrolina, norte da Bahia, hoje produz cerca de 40 toneladas de maçã por hectare. Um lugar seco, semiárido, onde diziam que não era para produzir, hoje produz abundantemente. Sabe o que isso aqui me ensina? Existem coisas que as pessoas dizem acerca de mim, de você, que não é verdade. Existe história que você acredita sobre você mesmo que não é verdade. Na verdade, com um toque certo de Deus, mesmo no local que aparentemente não era para você produzir, você começa a produzir. As pessoas te rotulam pelo que você aparenta. As pessoas olham para você e dizem: isso não é para você, isso não é do teu perfil, não foi feito para você. Mas eu vim dizer para você que com a bênção de Deus, até no lugar que diziam que não era para você, você vai crescer. Oh meu Deus, alguém aqui para pegar, alguém aqui para receber, alguém aqui para... Olha para quem está do teu lado e diga assim: não acredite no que os outros estão falando acerca de você. Não internalize conceitos que não foi Deus que disse acerca de você. As pessoas olham para você e julgam você pelo que elas estão vendo. Mas Deus sabe o potencial que reside em você. Você é uma semente. Olha para quem está do teu lado e diz assim: ó, fique tranquilo. Eles tentaram te enterrar, se esqueceram que tu é semente. Oh, sinto a graça de Deus aqui. Quando eles tentam enterrar a semente, na verdade, nos olhos deles, eles acreditam: estou prejudicando. Mas Deus que está olhando está dizendo: tu está me fazendo um favor. Você está me fazendo. Os irmãos de José, ao venderem José para a caravana de ismaelita que descia para o Egito, eles pensaram: estamos mandando José para bem longe. E Deus dizendo: empurra ele para o lugar da promessa, vem. Manda ele para o lugar da promessa, vem. Manda ele para o lugar onde ele vai germinar. Mande ele para o lugar onde ele vai prosperar. Deixa eu liberar uma palavra. Quando você é semente de Deus, até o que fazem para te prejudicar acaba te ajudando, acaba te ajudando, acaba te ajudando. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, de acordo com o seu decreto. A semente precisa do solo. Só que a semente, escute isso, a semente, ela subsiste em um estado chamado de dormência. E nesse estado de dormência, a semente precisa ser ativada para germinar. Só que a terra, guarde isso, a terra sozinha não faz a semente germinar. Vou repetir: a terra sozinha não faz a semente germinar. Ela precisa de algo que desce do céu. O que ela precisa? Água. Para a semente germinar, ela tem que entrar numa fase que é chamada de embebimento. Porque se ela estiver só na terra, terra sozinha, vou dizer mais uma vez, terra
sozinha não faz semente germinar. Joel capítulo 1, verso 17 diz: e a semente apodreceu debaixo dos torrões, terra seca. Então, o que acontece? A semente está no estado de dormência. Dormência, diga comigo, dormência. Então, quando a água toca na semente, o que a água faz? Ela ativa a semente. Então, quando a semente recebe água, ela sai do estado de dormência e ela é ativada. Quando ela recebe uma quantidade boa de água, ela é ativada. Essa água, o que essa água aponta, pastor Recha? Essa água aponta para o agir de Deus na nossa vida. Porque é o agir de Deus que nos ativa. A água na Bíblia fala, número 1, água na Bíblia fala do Espírito. Salmo 37, verso 9 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Isaías 63, verso 1 em diante diz assim: ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Deus, a minha carne te deseja muito, uma terra seca e cansada onde não há água. O Espírito, quando o Espírito Santo nos toca, ele nos ativa. Água na Bíblia fala de palavra. Quando você é exposto à palavra, a palavra ativa o que está dormente dentro de você. Por isso que a Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir. Você vai perceber que muitos milagres que estão na Bíblia dizem assim: e ouvindo falar de Jesus foi e tomou essa atitude. E ouvindo falar de Jesus foi e tomou essa atitude. Quando você ouve a palavra tem o poder de te ativar. A palavra tem o poder de fazer você começar a germinar. Terceiro, água na Bíblia fala de autoimagem. Diga comigo, autoimagem. Provérbio 27, verso 19. A Bíblia diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração do homem é o homem. Água reflete o rosto. Então veja só, água fala de autoimagem. Quanto mais você vê a si mesmo corretamente, mais ativo você fica. Qual é o problema? O problema é que às vezes nós estamos vendo a nós mesmos pela lente dos olhos dos outros. Pare de enxergar a si mesmo a partir somente de opiniões alheias. O que os outros dizem é importante, mas são apenas opiniões. Mas o que você pensa acerca de você mesmo, isso determina como você de fato se sente e se enxerga. Autoimagem. Quando a água ela toca a semente, acontece algo interessante. O que é? Quando a água toca a semente absorve essa água. E essa água faz com que o interior da semente comece a se expandir. E quando o interior da semente começa a se expandir, faz com que as células dentro dela começam a se multiplicar. E ela começa a germinar. Moral da história: quando a palavra de Deus toca seu coração, quando o Espírito age na sua vida, e quando você desenvolve a mentalidade que vem de Deus, algo dentro de você começa a expandir, algo dentro de você começa a crescer, algo dentro de você começa a germinar. E olha que coisa interessante, Deus te trouxe aqui nessa manhã, nessa conferência, para ativar o que está dormente em você, para despertar o que está dormindo em você. Deus te trouxe aqui nessa manhã para ativar teus sonhos, projetos, ministério, chamada. Essa é uma manhã de ativação, essa é uma manhã de despertamento, essa é uma manhã para você despertar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe uma coisa? Escute isso. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1, 6, 7, Paulo diz assim: desperte, olha o texto, desperte o dom de Deus que há em ti.
o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Ora, vamos ler esse texto de novo. Desperte o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado pela imposição da minha mão. Olha a análise do texto. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: você tem um dom. Esse dom foi dado a você no dia que eu coloquei a mão sobre você. Ou seja, eu não estou falando para você receber um dom. Você já tem, porque você recebeu um tempo atrás, quando eu coloquei a mão sobre você. Só que Paulo está dizendo o seguinte: por alguma razão esse dom adormeceu em você. Como você era e o que você tem se tornado. O que você está deixando adormecer em você? Aí ele vai dizer assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor. Não deixe o medo adormecer o que está dentro de você. Nessa manhã Deus nos trouxe aqui para nos reativar outra vez, para despertar, para trazer. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você precisa sair dessa dormência. Você precisa voltar a ser ativo no reino. Você precisa voltar a fazer as primeiras obras. Você precisa voltar a se envolver. Você precisa deixar de ser um mero espectador para ser alguém envolvido, para ser alguém ativo. É manhã de ativação, é manhã de renovação, é manhã de um novo tempo de Deus na nossa vida. Mas sabe uma coisa interessante? Eu estava, ao estudar essa mensagem, eu descobri algo interessante, pastor Gabriel. E eu pensei muito em ti enquanto eu estudava essa parte. É que a dormência da semente é um mecanismo de sobrevivência. Diga comigo: a dormência da semente é um mecanismo de sobrevivência. Me explica, pastor, em pormenor. É simples. Deus é tão inteligente, tão sábio, que quando Ele fez as sementes, Ele fez a semente para gerar florestas e alimentar vidas. Quando a semente é dispersa, por que ela entra em dormência? O que significa dormência? Significa que ainda que a semente encontre um local favorável para ela crescer, germinar e crescer, ela não vai germinar e crescer, a não ser que o local seja muito bom. Por que é isso? Porque, por exemplo, se uma semente for plantada em um local que é seco, e ela receber um pouquinho de água, ela vai germinar. Só que aquela água só vai fazê-la germinar, mas com o tempo aquele lugar seco vai matá-la. Então há um mecanismo na semente que a protege. Ela só vai germinar se ela receber uma quantidade suficiente de água. Onde o mecanismo vai entender: não é apenas para brotar, é para brotar, prosperar, crescer e avançar. Qual é a ideia que está por trás disso? 2 propósitos na mente divina. Número 1, dispersão. Se a semente não tivesse esse mecanismo, no primeiro local que ela caísse, ela iria brotar. Então as sementes iam crescer sempre na mesma área. Então quando ela entra nesse estado de dormência, ela pode ser carregada pelo vento, por outros animais, e fazê-las chegarem em locais distantes do lugar de onde ela veio. Não entendi, pastor. Às vezes Deus mantém você num tempo de dormência, porque Ele quer levar você um pouquinho além. E se você brotar no mesmo lugar, você vai entender: é aqui que Deus quer que eu floresça. E Deus está dizendo: não. Eu tenho um lugar mais alto, eu tenho um lugar mais longe, eu tenho um lugar melhor para você. É por isso que você ainda não foi ativado. É por isso que você ainda não germinou. É por isso que ainda não deu certo para você. Por quê? Porque não chegou o local exato para você crescer. Olha o primeiro lugar que era teu sonho. Lembra do primeiro lugar que era teu projeto?
Você chorou, esperneou, porque Deus não abriu aquela porta. Agora você olha para trás e diz assim: graças a Deus que eu não entrei naquela porta, porque tinha essa maior e eu não sabia, tinha essa melhor e eu não tinha a ideia do que Deus estava preparando. Escute. Se José tivesse germinado no quintal de Jacó, você está comigo? Se José tivesse germinado no quintal de Jacó, ele era mais um no meio dos outros irmãos. Se a hora que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e o copeiro tivesse falado dele para Faraó, logo em seguida, no máximo que tinha acontecido era ele sair da cadeia e arrumar uma vaga de faxineiro. Aí Deus diz: não, deixa essa semente dormente. Mas todo mundo já foi, eu estou aqui, fica tranquilo, eu tenho algo melhor para você. Mas todo mundo está postando selfie, curtindo, hashtag, é minha vez, eu estou aqui na prova. Você quer qualquer coisa, você quer algo especial, então fica na dormência. Não, mas todo mundo já está contando vitória e eu estou aqui, já passou a minha vez. Mas um dia Faraó teve um sonho. Nenhum dos seus ministros podem resolver, nenhum dos seus sábios podem resolver, nenhum dos grandes podem resolver. Aí Deus, no ouvido do copeiro, lembra daquela semente que estava lá no cárcere? Fala dela para Faraó, porque chegou a hora dela brotar. Chegou a hora dela brotar. Eu tenho um governador na cabeça. Chegou a hora. Olha para quem está do teu lado e diz assim: Deus sabe a hora certa de você brotar. O que eles não sabiam é que Deus tinha um governador na cadeia. Por que Deus permite a semente entrar em dormência? Número 1, para fazer a semente chegar mais longe. Segundo, por que a semente entra em dormência? Diga comigo: sobrevivência. Diga sobrevivência. Escute, se a semente germinar com um pouquinho de água, ela germinar totalmente em um local inóspito, ela vai morrer pouco tempo depois. Então o mecanismo que existe dentro da semente só permite ela se desenvolver completamente se ela receber água em abundância. Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu poderia citar esse texto para você, mas eu quero que você leia ele comigo. Porque eu li esse texto, eu era garoto. E quando eu vi esse texto na Bíblia, ele me maravilhou. Êxodo capítulo 9. Eu me amarro na Bíblia. Êxodo capítulo 9, verso 31 e 32. Ficaria um pouco ruim para eu citá-lo para você. Você achou aí? Êxodo 9, verso 31 diz assim. Esse texto, deixa eu explicar o contexto, vai ficar mais fácil quando você ler. Esse texto está no meio de quando Deus manda a praga da saraiva, que cai um monte de pedra no Egito e destrói tudo. Ok? Esse tem a ver com a praga da saraiva. Esse texto está no meio disso. E onde as pedras caem, ela destrói tudo. Onde a saraiva cai, destrói tudo. Cai fogo do céu, etc. Saraiva, gelo, tudo. Verso de número 31 diz assim: E o linho
e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Agora olha o verso 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Noutra versão diz assim, porque ainda não havia brotado. O que o texto está dizendo é o seguinte: o que havia brotado antes, a praga destruiu. Mas o que ainda estava embaixo, não havia brotado, possivelmente na semente, não foi destruído. Por quê? Porque enquanto a semente está guardado dentro da semente. É por isso que às vezes nós não entendemos. Deus, como é que pode? Já era para eu ter ido. E Deus diz assim, se você tivesse brotado, você estava destruído. Não é que Deus é mau, é que Deus é bom. Não é que Deus é ruim, é que Ele é sábio. Não é que você está atrasado, é que Deus quer que você brote na hora certa. Deus sabe a hora certa para tudo dar certo na tua vida. Na hora certa, teu ministério vai decolar. Na hora certa, a tua empresa vai crescer. Na hora certa, vai dar tudo certo para você. Alguém para aplaudir a Deus aqui? Alguém para celebrar a Deus? Deixa eu caminhar. Deixa eu caminhar. E aí? E aí que a semente, quando ela vai germinar, ela está no solo certo, ela recebeu água. Antes de eu falar isso, você sabe uma coisa interessante? É que às vezes a semente, a casca dela é muito impermeável e não deixa a água passar. Então ela não pode ser ativada. Então existe uma técnica. Qual é a técnica? Você fere um pouco a semente para ela absorver água. De vez em quando Deus permite algumas circunstâncias te ferir. Para quê? Só para você se abrir para o que Ele tem para fazer. Só para quebrar a tua resistência. Só para quebrar a tua Isso não é para te matar. Isso é para te abrir, para você receber o que Deus tem para sua vida. Isso é para tornar você flexível ao que Deus está fazendo. Escute. Quando a semente é ativada, sabe que eu sempre imaginei que é o primeiro alimento que a semente, ou o embrião que está dentro da semente, que a semente é o que protege o embrião, o primeiro alimento que ele tira é da terra. Quando ela lança suas raízes. Mas não é verdade. Por quê? Por que você come arroz? Feijão, são sementes. Porque ele tem nutrientes. É que a semente, quando ela germina, o primeiro alimento que a alimenta não vem de fora, vem de dentro. Ela se alimenta da reserva de energia que ela carrega. Para você brotar, você não pode esperar primeiro que as pessoas te deem para você ter e conseguir ir. Você tem que se alimentar do que já está dentro de você. Não são os outros que têm que acreditar em você. É você que tem que acreditar em você mesmo. Você tem que ir a partir da tua convicção, a partir da tua crença, a partir do que está dentro de você. A semente germina a partir do que ela tem no seu interior. É o que você carrega dentro de você. Por fora pode não ter ninguém acreditando, pode estar todo mundo olhando, torcendo o nariz, pode estar todo mundo dizendo não leva jeito, não vai. Mas dentro de você está dizendo eu vou, Deus me chamou, vai dar certo, a porta vai abrir, é a minha vez, é a minha hora. Dentro de você. Se é para aplaudir, aplaude forte.
dentro de você. Pastor, o que eu preciso ter dentro de mim? Número 1, você precisa ter convicção. Você precisa ter convicção. Número 2, o que você precisa ter dentro de você? Sonhos. Teus sonhos vão te alimentar quando não tiver dinheiro. Teus sonhos vão te alimentar quando não houver saúde. Teus sonhos vão te alimentar quando você se sentir abandonado, traído. Teus sonhos vão te alimentar quando nada ao seu redor te incentivar. Teus sonhos vão te alimentar. O que tem que ter dentro de você? Foco. Você sabe o que é foco? A palavra foco vem de uma etimologia que significa o lugar que está queimando. Por exemplo, você diz assim: ali tem um foco de incêndio. Então, o que é foco? É quando o teu olhar está naquilo que te faz queimar, que te faz arder. Pastor, o que tem que ter dentro de mim? Que vai me alimentar? Entusiasmo. A palavra entusiasmo vem da junção de 2 termos. Em Theos, em dentro. Theos, Deus. Significa que você está em Deus ou cheio de Deus. Quando você está entusiasmado, você está dizendo: eu estou carregando a essência divina dentro de mim. Eu estou cheio de Deus, eu estou em Deus, em nada me para. Quem aqui veio para essa consagração entusiasmado? Quem aqui veio para essa conferência de homem cheio de Deus e em Deus para viver o que Deus tem para a sua vida? Pastor, o que é que tem que ter dentro de mim? Diga comigo: fé. Diga fé. Diga fé. Mateus 8, verso 3, Jesus disse para o centurião romano: vai, seja feito conforme tu crês. Marcos 9, verso 23, Jesus disse para o pai do jovem lunático: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Lucas 8, verso 50, Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. João 11, verso 40, Jesus disse na casa de Lázaro: não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Romanos 1, verso 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Galatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Filipenses 3, verso 9, seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus pela fé. Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Tenha fé, vai acontecer. É a tua vez, é o teu tempo, é a tua hora. Alguém aqui acredita? Alguém aqui dê um aplauso bem forte ao Rei Jesus. Deixa eu terminar. Agora essa semente que cresce a partir do seu nutriente, ela tem um desafio. Qual? Romper sua casca. Romper a sua casca. A própria casca que protege a semente é um desafio para a raiz sair. A minha pergunta é: qual é a casca que você tem que romper? Talvez a sua casca seja a casca do trauma. Seus traumas dizem para você: fica quietinho aí dentro,
Qual é a casca que você tem que romper? Talvez a casca que você tem que romper é a casca do medo. A maior parte das vezes é só você e a tua cabeça. Medo. Qual é a casca que você tem que romper? Talvez a casca da rejeição. Porque você foi rejeitado. Então agora você se encolheu. A caixa das feridas emocionais. Escute, você sabe que a ostra, para ela produzir pérola, ela tem que ser ferida. Porque quando uma pedrinha atinge o interior da ostra, que a fere, se ela não cicatrizar aquilo, micro-organismo pode entrar ali e ela vinha a morrer. Então ela libera uma enzima naquela pedra que a machuca, que a feriu, e faz com que aquela pedra se transforme em uma pérola. Você pode morrer com a pedra que te feriu, ou você pode transformar essa pedra em uma joia rara. A escolha é tua. Você pode ficar remoendo isso a vida inteira ou transformar isso numa joia. E você vai ter a oportunidade de olhar para essa pessoa e dizer assim: você fez o mal contra mim, mas não é que isso se transformou em bem. Qual é a casca que você tem que romper? Qual é a casca que você tem que tirar da sua vida? Medo, frustração. Todos nós somos. Uma outra casca que prende muita gente: opinião dos outros. Ninguém pode viver a tua vida. Qual é a sua casca? Ao romper, ao avançar, a semente cresce e ela carrega dentro de si o seu DNA. Diga comigo, DNA. Diga, eu tenho um DNA pré-programado dentro de mim. Diga assim: quando Deus me pôs aqui, Ele não teve a ideia de eu me tornar qualquer coisa, mas dentro de mim já reside a essência daquilo que eu devo me tornar. Pastor, qual o DNA que está dentro de mim? Eu vou dizer aqui alguns rapidamente. DNA da liderança. Você é essência de Deus, imagem e semelhança de Deus, então tem liderança na sua vida. Pastor, qual o DNA que está dentro de mim? Criatividade. Você é obra do Deus Criador, do Deus que criou todas as espécies que existem no universo. Você é criativo. Pastor, qual o DNA que está dentro de mim? De bênção. Deus abençoou o homem. Você nasceu para ser uma bênção. Qual o DNA que está dentro de mim? O DNA de frutificação. Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Você nasceu para multiplicar. Você nasceu para frutificar. Você não é o que teu pai disse que você era. Você não é o que tua mãe pensa que você é. Você não é o que teus colegas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que o Criador diz que você é. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Apesar dos seus erros, nenhum deles são maior do que a promessa de Deus na sua vida, do que a graça de Deus na sua história. Os teus traumas não vão te prender. O teu passado não vai te amarrar. Você vai dar certo. Você vai florescer. Você vai abençoar vidas. Você vai abençoar igrejas, nações, cidades, negócios. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar. Alguém aqui acredita?